Olá, boa noite, pessoal, seguidores do canal Conversa Boa, aqui direto pelo Facebook. A gente está recebendo hoje aqui no Conversa Boa o Dr. Trajano Ribeiro. Ele é advogado, fundador do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e Cláudia Aranha, especialista em gestão pública. Para nós é um prazer receber Trajano e Cláudia Aranha também aqui para mais um bate-papo, uma conversa boa. Se você não segue a gente no canal aqui do YouTube, que também fica no YouTube, clique em cadastrar e clica no sininho para poder receber as mensagens. Quem quiser fazer pergunta, é só digitar aqui no Facebook, que a gente vai estar fazendo as perguntas aqui para o Trajano Ribeiro. Sejam bem-vindos. Cláudio? Obrigado, boa noite, doutor Trajano. É um prazer ter você aqui no Conversa Boa nesta noite chuvosa, pelo menos aqui está chovendo. E é muito bom porque hoje a gente vai conversar sobre a história do PDT. E a gente sabe que você, desde perto, desde muito tempo, vem acompanhando, desde lá da época do PTB, vem acompanhando o Brizola, conhece a questão da legalidade, conhece os programas implementados pelo trabalhismo no Brasil, e eu fico muito feliz porque essa noite nós vamos assistir a sua aula magna. Estamos aqui preparados para assistir a sua aula. Mas, olha, em primeiro lugar, boa noite a vocês, um abraço grande. É um prazer estar aqui com vocês, com o Marcelo, com você, Cláudio, que é uma militância importantíssima do nosso partido, uma aquisição muito boa, muito positiva, que tem muito a contribuir para o trabalhismo. Você sabe que, na verdade, essas coisas começam muito cedo, né, rapaz? Porque o meu pai fez a Revolução de 30. Era um getulista empedernido. E o meu começo com o PTB foi quando, em 1950, portanto, quem vos fala é um pouco antigo, né? Em 1950, o meu pai me pegou e disse: vamos lá na praça ver o doutor Getúlio. E Getúlio estava em campanha, em 1950, para a presidência da República, e nós morávamos numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santana do Livramento, que é fronteira viva com o Uruguai, essas cidades que são gêmeas, né? É uma cidade só, com duas nacionalidades. Se atravessa uma rua, está no outro país. E o Getúlio foi lá, uma cidade importante da fronteira e tal. Então, meu pai me pegou, me botou no ombro e, de repente, apareceu um jipe, um Getúlio, né? Com aquele guarda-costa dele, atrás do jipe. E o meu pai disse: olha lá o Getúlio e tal. Ali começou a minha carreira trabalhista, entendeu como é que é? Porque o Getúlio era o fundador, né, do PTB. Na verdade, quem fundou foi o ministro do Trabalho dele, mas por orientação dele, naturalmente, né? E ele tinha o apoio do PSD também, porque do Estado Novo nasceram dois partidos, o PTB e o PSD. O pessoal mais jovem, mais progressista, como Brizola, por exemplo, Pasqualini e outros, filiaram-se ao PTB, que era um partido que correspondia no Brasil ao que eram os partidos sociais-democratas e socialistas da Europa, né? Inclusive, na Inglaterra, o Partido Socialista e Social-Democrata chamava-se e chama-se Partido Trabalhista, né? Então, aqui no Brasil também deu-se esse nome a essa corrente de pensamento que impregnava o ambiente político pós-guerra naquela ocasião. Então, os mais jovens se juntaram no PTB e aqueles mais conservadores que compuseram o governo do Getúlio no Estado Novo, né? Aqueles foram para o PSD, Partido Social Democrático, que era uma espécie de MDB da época, né? O PSD estava em todas, né? O PSD estava sempre no governo. Mas ele sempre fazia a frente com o Partido Trabalhista Brasileiro, isso a gente tem que reconhecer.
Só no Rio Grande do Sul é que abriu uma dissidência do PSD e ele se juntou com o UDN, com o Partido Libertador, com o que havia de mais conservador da época, que era uma direita muito melhor que essa direita de hoje, né? Porque pelo menos os caras eram preparados. Bom, e assim começou a minha carreira trabalhista, né? Aí tive um período... Mas por que eu estou contando a minha história para vocês? Não tem que contar a minha história para vocês. Na verdade, o Cláudio se adiantou, você se adiantou também. Eu ia perguntar sobre a origem do PDT. Você estava chegando lá, porque o PDT foi fundado em Portugal, é isso? Foi em Portugal, em Lisboa? Não. Por que tem... A origem é lá atrás. O que aconteceu foi o seguinte. Com o andar do tempo, durante a ditadura, né? A ditadura acabou com os partidos. O primeiro partido que a ditadura atacou, logo que o golpe venceu, os primeiros caçados eram todos trabalhistas, né? Havia pouquíssimos de outros partidos. A maioria absoluta eram trabalhistas, tanto civis como militares. Caçaram centenas e centenas e centenas de oficiais, de militares de todos os postos foram caçados. Todos vinculados, digamos assim, pelo menos no pensamento, fisicamente, politicamente não, mas no pensamento, vinculados ao trabalhismo. Muito bem. Apoiavam o Getúlio, depois apoiaram o Jango e tal. Quando a ditadura evoluiu, criou dois partidos, né? E esses dois partidos, quando chegou no final da ditadura, eles não tinham mais nada a dizer. O MDB, que era o partido que, teoricamente, lutava pelo restabelecimento da democracia, chegou a ser chamado, numa época, de partido do Sim Senhor. Tinha o partido do Sim, que era a Arena, né? E tinha o partido do Sim Senhor, que era o MDB. Entendeu? E, na verdade, o MDB aceitou a ditadura, compôs com a ditadura para poder sobreviver. Mas, quando chegou no final da ditadura, né, que, diga-se de passagem, pode ser um outro capítulo que nós falamos depois, mas aí é o seguinte, quando chegou no final da ditadura, o MDB já não tinha mais nada para dizer, pelo seguinte, ele era uma frente de várias tendências ideológicas e políticas, etc. Então, o programa dele era muito limitado, e ele tinha uma tímida atuação pela anistia. Não era uma atuação forte pela anistia. E os problemas nacionais, a questão nacional, do desenvolvimento autônomo, né? O que hoje é a nossa luta com o Ciro aí, né? Para criar novamente um Estado Nacional Desenvolvimentista e tal, ele não tocava nessas coisas. Reforma agrária, né? Investimento em infraestrutura, né? Preservação do capital nacional, preservação do capital nacional, proteção das nossas riquezas, né? Ele não falava nessas coisas, falava só no dia a dia da política, né? Pregava um retorno à democracia, mas não falava muito na anistia. Então, o que acontece? Foi se criando um movimento para restabelecer, quando houve o aceno à reestruturação dos partidos, para restabelecer o trabalhismo, o Partido Trabalhista, né? Houve uma resistência muito grande da parte do MDB, dos quadros do MDB, à recriação do Partido Trabalhista. Mas o Brizola, que estava exilado, entendeu, né, que tinha que se recriar o PTB. Eu conto isso no livro que eu escrevi com o Cláudio Brigagão, cujo título é Brizola, né? Eu passei a fazer a ponte do Brizola com o Brasil naquela época. Eu ia para Nova York e ia para Lisboa, onde ele ficava, ou em Nova York ou em Lisboa.
E numa dessas viagens ele me chamou, nós fomos tomar um café da manhã, e ele me disse: Trajano, está na hora de a gente recriar o PTB. Eu vou te dar uma lista de nomes, e tu vai procurar essas pessoas e vai dizer que eu estou empenhado na reestruturação do trabalhismo, em retomar o fio da história. Bom, eu peguei a lista, vim para o Brasil e comecei a articular com as pessoas, né? Falei com o Dortel de Andrade, e o Dortel de Andrade foi a pessoa mais importante na reorganização do trabalhismo aqui no Brasil, enquanto o Brizola teve no exílio, né? E o Dortel, então, tratou de articular com aquilo que havia ainda de trabalhistas, né? Muitos já tinham morrido, mas tinham muitos ainda na ativa, né? E aí começou-se a organizar o Partido Trabalhista. Chegou um momento que nós tivemos que registrar o partido. Por quê? Porque o Golbery começou a estimular a Ivete Vargas, que era uma sobrinha do Getúlio, né, a recriar o PTB para ela, né? Então, o que nós fizemos? Nós tratamos de reunir as condições que a lei exigia, o número de fundadores, etc., e passamos uma noite aqui na minha casa com um datilógrafo vindo de Santa Catarina, trazido pelo Dortel, batendo o estatuto, o programa e o manifesto de lançamento do partido. E às 6 horas da manhã, eu, o deputado, o doutor Adalberto Ribeiro, o deputado de Campos, que foi secretário de Minas e Energia do Brizola, me lembro o nome dele já, pegamos um avião e fomos para Brasília, registrar no Tribunal Superior Eleitoral, né? E registramos, demos entrada no registro, né? Mas o registro era um processo lento. No curso do registro, vieram várias portarias do Tribunal Eleitoral, mudando um pouco as regras do jogo e tal, né? Mas o partido funcionando aqui, né? Até que em julho de 79, o Brizola voltou para o Brasil. E aí assumiu o comando do PTB naquele momento, o Partido Trabalhista Brasileiro, né? E o processo rolando lá no TSE. A Ivete, por sua vez, deu entrada no pedido dela. Então ficaram os dois disputando ali quem é que ia levar a sigla do PTB, que era a sigla emblemática, né? E o Golbery, sabiamente, não queria deixar na mão do Brizola, né? Do mesmo modo que ele estimulou a criação do PT, porque ele dizia que o trabalhismo não podia ter uma única vertente, precisava ter mais de uma vertente. Então, tomou essa decisão e começou a estimular esses movimentos, até que chegou um momento que teve que julgar a questão e o TSE resolveu entregar a sigla para Ivete Vargas. Aí é que nasceu o PDT. Antes disso, nós tomamos a iniciativa aqui no Rio de criar, de fazer uma grande reunião dos trabalhistas aqui no Rio de Janeiro. E fizemos na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI. E essa reunião foi importantíssima. Tiveram lá 600 pessoas. Naquela época, plena ditadura, né? 600 pessoas se reuniram na ABI, passaram por lá e tal, e se criou, e se fundou, então, e se criou ali um ambiente de, digamos assim, de emulação do nosso partido em relação ao partido da Ivete, que não tinha ninguém, só as pessoas que ela
colocava ali como um aparelho, né? E, bom, essa reunião levou o Brizola a convocar uma reunião no exílio, lá em Lisboa. A reunião, um encontro dos trabalhistas no exílio com os trabalhistas do Brasil. Nessa altura, ele já tinha assumido a liderança de todos os exilados jovens que estavam em Portugal, na Alemanha, na França, na Suécia, né? Ele reunia esse pessoal todo em volta dele lá em Lisboa, e permanentemente reunindo, discutindo, etc. Ali que ele incorporou as questões mais modernas, como a questão de combate ao racismo, movimento negro, os direitos da mulher, essas coisas todas modernas da luta, né, a questão do meio ambiente, isso tudo ele incorporou no pensamento dele lá no exílio, em contato com esses jovens que ele passou a reunir em volta dele lá na Europa e nos Estados Unidos. Então, chegado ao Brasil, perdeu a sigla, então tinha que tomar uma providência. Qual é a providência? Vamos criar o verdadeiro Partido Trabalhista, o verdadeiro herdeiro da causa do Getúlio, do Pasqualini, né? Então, como se chamaria, né? Aí foi marcada a reunião lá para a ABI também. Foi para a ABI? Não, foi na Assembleia Legislativa. Foi na Assembleia Legislativa, na reunião de fundação. Ou no Rio Centro, agora não estou bem lembrado. Mas aí é o seguinte, aí o Brizola passou a manhã inteira discutindo, pensando o nome. E chegou ao nome de Partido Trabalhista, Nacionalista e Democrático. PTND. PTND. Aí expôs isso na reunião. Entendeu? Aí nós tínhamos um grupo, que era o grupo dos exilados, dos jovens exilados, aquilo ali, né? E aí, não, mas esse nome é muito comprido, ninguém vai usar esse nome, PTND e tal. Aí resolvemos fazer uma sugestão. PTD, Partido Trabalhista Democrático. Tirar o nacionalista. E quem foi defender foi um professor de filosofia, sociologia, que era exilado também, né? Subiu lá à tribuna e defendeu a tese do Partido Trabalhista Democrático. E o Brizola tinha falado meia hora no programa, no nome dele, do PTND, entendeu? Acontece que ele democraticamente botou em votação e perdeu a votação. E aí ele dizia, depois dizem que eu sou caudilho, mas vocês estão vendo o resultado da votação. O Pedro Celso Cavalcante, que era o professor, acabou convencendo a plateia lá de que o nome tinha que ser PTD. Mas só que a lei, na época, proibia que houvesse nomes de partido que, pela fonética do nome, pudesse confundir com outro. E PTB ficava muito parecido com PTB. Então, tinha que mudar o nome. Então, aí mudou-se para PDT. Inverteu, trouxe para frente. Inverteu. Essa é a gênese e a origem do Partido Democrático Trabalhista, meus companheiros. Muito bom, Trajano. Você fez parte, você testemunha ocular da história política no Brasil. É verdade. Eu participei de todas as fases de recriação do trabalhismo por essa deferência do Brizola. O Brizola é uma figura muito, entendeu? Fascinante. É uma figura fascinante. Tinha uma relação com as pessoas, entendeu?
muito interessante a relação dele com as pessoas. Já que você citou, eu queria perguntar para você assim, quais as principais características do Brizola que falta hoje na política brasileira? O que você mais sente falta das características pessoais do Brizola? Primeiramente, um extremo sentimento de defesa do interesse público. Entendeu? O Brizola, o que interessava era o interesse público, em primeiro lugar. E nesse quadro de interesse público era a questão da educação. Entendeu? Em razão da infância dele, ele contava sempre que, quando era criança, era menino, ele passava por um colégio que era frequentado só pelos ricos da cidade onde ele morava. Então, tinha uma grade e ele nunca conseguiu passar aquela grade e estudar naquele colégio. Entendeu? Então, tanto que ele teve a preocupação de que os CIEPs, que foi a grande obra dele no Rio de Janeiro, tivesse uma arquitetura importante, fosse uma escola realmente bonita, bem construída, né, com todo o conforto para os alunos, para os professores e tal. Porque ele tinha essa noção de que a escola era uma coisa importante. E o mais importante para ele era a educação das crianças. Nenhum governador no mundo, nenhum governante no mundo construiu, como ele fez no Rio Grande do Sul, 6.500 escolas num mandato de 4 anos. Doutor Trajano, doutor Trajano, eu queria até... era uma das perguntas que eu listei aqui. Na morte do Brizola, um jornalista da Globo, o Caco Barcelos, ele deu um testemunho que estudou nas Brizoletas. E ele falava que ele chegava na Brizoleta, recebia uma conga, recebia um uniforme. E esse modelo, quando você vai no Sul, ainda existem várias funcionando. Claro. E esse modelo foi a inspiração, junto com o Darcy, dos CIEPs? Sim, sim. Porque o que acontecia? Naquela época, o Brasil era diferente. 70% da população estava no campo, 30% na cidade. Então, no campo, como é que era? Tinham aquelas pequenas vilas, cidades. Então, nesses lugares, ele construía as brizoletas. O que era a brizoleta? Era um prédio de madeira, né? Que tinha 2 salas de aula, em geral, ou 4, se fosse uma grande brizoleta, entendeu como é que é? Então, as crianças iam para lá de manhã, né? E aí tinha lá a refeição, eles ganhavam o uniforme, ganhavam os livros, o material escolar todo, tudo isso o governo do Estado dava. Entendeu? Então, parte desse projeto compôs a ideia do CIEP, que foi a ideia que o Darcy teve aqui para dar, porque aqui a questão era diferente. Lá no campo tinha pobreza, né? Essas crianças, em geral, eram crianças de famílias pobres, de camponeses, de peões de estância, né? Mas não tinha miséria, não eram miseráveis, entendeu? E tinham família. A criança ia para casa, quando terminava a escola, estava lá o pai, a mãe, é uma família do campo, entendeu? A outra coisa. Aqui era diferente. Aqui nas comunidades, as famílias não tinham a composição, nem sempre a composição correta. O pai não estava mais, a mãe saía o dia inteiro para trabalhar, a criança ficava sozinha, né? Então, havia uma desassistência geral aqui. Então, por isso que o CIEP aqui teve a ideia de que a criança passasse o dia inteiro na escola, tomasse café da manhã, almoçasse, tomasse café da tarde, jantasse e fosse para casa jantado e de banho tomado. Isso era a concepção do CIEP. E tinha uma professora, o professor, que ajudava o aluno a fazer os temas, os trabalhos de escolares na própria escola. Então, o núcleo dessa concepção veio lá da Brizoleta, entendeu como é?
Mas ele fez entre escolas técnicas, ele fez muitas no Rio Grande do Sul, e essas escolas primárias, ele fez 6.500 escolas. E aí não tinha mais criança para botar nas escolas. Então ele ia para o rádio, tinha uma palestra toda terça-feira. Ele ia para o rádio e dizia: olha, me digam onde tem uma criança sem escola, que eu vou mandar uma professora para ensinar. E mandava. Era nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul, o lema, né? Ele acabou com o problema escolar no Rio Grande do Sul. Isso não existe no mundo. Eu não conheço nenhum governante que tenha feito isso. Entendeu? E, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, o projeto do CIEP, que é um projeto fantástico, libertador, um projeto... conseguiram acabar com o CIEP no que nós saímos do governo pela segunda vez. Né? Agora, realmente, o Caco Barcelos estudou numa brizoleta. Não só ele. Esse rapaz que é líder do Movimento Sem Terra, como é que é? O Rainha? Não. O outro. Sei quem é. Ele estudou numa brizoleta também. E também a primeira reforma agrária que foi feita no Brasil foi através do Brizola, né? Foi ele que fez. A primeira reforma agrária. O MST, embora tenha surgido da Igreja Católica, mas a primeira reforma agrária que foi feita no Brasil foi Brizola. Lá tinha o movimento, né? E era até um primo dele que liderava o movimento no interior, lá, entendeu? Na cidade do interior. E ele tinha um lema, esse primo do Brizola, que era: quem tem terra está com Cristo, quem não tem está com o Calixto. Era o Jair Calixto o nome dele. Essa é boa. É boa. E aí é o seguinte... Aí é um bom slogan. O Brizola desapropriou uma área gigantesca lá e fez a reforma agrária. E aí, um domingo, fizeram a missa, né? Mas o Jair não queria muito saber de missa, porque os padres eram contra a reforma agrária naquela época, lá no Rio Grande do Sul. Não tinham simpatia pela causa. Mas tinha um e outro padre que tinham, né? Então, aí, tiveram que fazer uma missa lá, reuniu todo mundo e tal. E o Jair mandou construir uma cruz e tal, botar uma cruz, e o padre foi lá rezar, né? Rezou a missa. Aí, quando terminou a missa, o Jair, bom, agora vamos tirar a cruz. O padre, não, deixa aí para domingo que vem, eu venho de novo rezar. Não, padre, é só uma missa. Aqui não tem missa todo domingo. Só uma missa. Pode rezar a outra missa. Vou fazer uma pergunta. O Brasil, ele perdeu a chance de ter o Brizola como presidente da República. Ok. Sim. Como é que você projeta, como é que o senhor projeta o Brasil sendo governado por Brizola? Bom, primeiro o seguinte, era a retomada do projeto de nacional desenvolvimentismo que o Getúlio que implantou na década entre 30 e 45, depois de 50 a 54. Ou seja, era o desenvolvimento nacional, claro, contando com ajuda externa, contando com financiamento externo, contando com investimentos externos, mas preservando a nossa soberania. Quer dizer, o que for estratégico, quem vai explorar é o Brasil. Se o empresariado brasileiro não tiver dinheiro para explorar, o Estado explora até que tenha condições de ter a iniciativa privada condições de explorar. Mas o que nós não poderíamos permitir, e que ele não permitiu, é que fosse entregue as riquezas nacionais para o capital estrangeiro, que é o que estão fazendo agora com a Petrobras, que foi a coisa mais importante que foi criada no Brasil nos últimos 100 anos. Foi a empresa que garantiu a exploração do petróleo nosso, e que diziam que o Brasil não tinha petróleo primeiro. Veio um americano aqui e disse que não tinha petróleo. Aqui não tinha petróleo. Claro, eles queriam petróleo para eles. Né? Não tinha, né? E aí descobriu-se o petróleo. O Monteiro Lobato já dizia que tinha petróleo e defendia unhas e dentes o monopólio estatal do petróleo. Então,
Com isso, criou-se a Petrobras, e a Petrobras se transformou no que foi, inclusive desenvolveu uma tecnologia que só ela tem, de exploração de águas profundas com menor custo. Hoje, o petróleo do pré-sal é de custo muito menor que o petróleo que eles tiram lá no México, no Alasca, ou no sul dos Estados Unidos, lá, do subsolo, né? É muito mais, um preço muito melhor, né? E com recordes de produção um atrás do outro. Quer dizer, então, infelizmente, agora isso tudo está ameaçado, estão tentando, de toda maneira, desmanchar a Petrobras, destruir a Petrobras. Do mesmo modo, o Getúlio garantiu o desenvolvimento da energia elétrica, embora ele não tenha criado a Eletrobras, mas deu os primeiros passos para criar a Eletrobras, tentou criar a Eletrobras, né? O Jango é que acabou criando, né? E também ele desenvolveu a energia nuclear, deu os primeiros passos para desenvolver a energia nuclear. Ele, inclusive, tentou importar da Alemanha as ultracentrífugas que produzem o urânio U-235, o urânio chamado atomicamente puro, que é para fabricar a bomba atômica, mas melhor que a bomba atômica é para mover as usinas nucleares, né? E enfim, os equipamentos nucleares todos. Ele importou, só que quando foi embarcar no porto de Hamburgo, o exército americano, que naquela época, em 52, ainda controlava os portos na Alemanha, ficou sabendo do que se tratava, não permitiu que embarcasse. Quem foi importar isso depois, muitos anos depois, né, foi o general Geisel, que rasgou o tratado de assistência recíproca com os Estados Unidos e importou as ultracentrífugas e deu um impulso enorme no projeto nuclear brasileiro. Até que o almirante, esse que eles andam prendendo aí, querem prender o almirante de todo jeito, né? O almirante descobriu uma tecnologia, ele desenvolveu uma tecnologia e criou uma ultracentrífuga muito mais moderna que a alemã e muito mais barata para operar do que a alemã. Por isso mesmo que eu ando no calcanhar dele aí, querendo botar ele na cadeia. Porque é assim, quem defende o interesse nacional vai para a cadeia. Então, o que o Brizola faria seria retomar esse projeto. Primeiro que ele inundaria o Brasil de escolas do tipo CIEP. Ele construiria certamente, mais de 10 mil CIEPs no Brasil inteiro. Isso você pode ter certeza absoluta, né? Ele acabaria com o analfabetismo infantil de todo jeito e integraria e ofereceria à nossa juventude, que a maioria absoluta é pobre e grande parte é miserável, ofereceria a essa juventude uma possibilidade de integração na sociedade, né, com assistência de todo tipo dentro do CIEP, desde o dentista, médico, psicólogo, professor de música, de artes marciais, né, as meninas dançando, balé e tal, tudo isso seria oferecido a todas as crianças brasileiras se o Brizola tivesse sido presidente da República. Isso seria a maior obra dele, porque a maior falha do desenvolvimento brasileiro é a falta da educação. No Brasil se construiu 5 igrejas na rua 1º de Março e nenhuma escola. Nos Estados Unidos, quando chegava o colono, construía uma igreja e uma escola. Uma igreja e uma escola. Aqui era só igreja. Igreja, nenhuma escola. O resultado é que até hoje nós temos um nível educacional baixíssimo. Verdade. Então, o Brizola, isso seria o resgate e a retomada do projeto nacional desenvolvimentista do Getúlio, que o Juscelino continuou, o Jango continuou e tal. Trajano, aqui no Brasil teve 2 tentativas de golpe. A primeira com a morte do Getúlio, e depois
a tentativa ali que foi barrada pela campanha da legalidade, e, finalmente, os mesmos personagens que estavam lá em 54, na morte de Getúlio, que tentaram tirar Jango através ali do golpe que Brizola resistiu na legalidade, eles conseguiram em 64. Esse pessoal, ele ainda estão presente hoje? E eu vou emendar junto com essa pergunta do Cláudio, eu emendo. Eles estão presentes hoje, e como é que o senhor vê hoje a situação política brasileira hoje, junto com essa pergunta do Cláudio? Tá. Bom, na verdade, foram 3 tentativas de golpe. O Brasil é cheio de golpe, né? Teve a primeira que foi contra o Getúlio, né? Quer dizer, levaram as nossas tropas para a Europa, americanizaram as tropas, mudaram o uniforme, mudaram os equipamentos, o armamento, etc., e mudaram a cabeça dos nossos militares. Convenceram os nossos militares que o mundo se dividia em comunistas e anticomunistas, e que nós tínhamos que ser anticomunistas, porque nós éramos católicos, democratas e tal, e que não podíamos de maneira nenhuma, entendeu? Então, qualquer que fosse nacionalista era taxado de comunista. Então, esses militares voltaram e disseram, bom, nós fomos para a Europa lutar pela democracia, não podemos aceitar aqui uma ditadura. Então, deram o bilhete azul para o doutor Getúlio Dornelles Vargas, e já ia mesmo promover eleições, porque o Getúlio era muito inteligente, ele sabia que ele não conseguiria manter o Estado Novo dentro da nova conjuntura mundial, né? Então, o Getúlio recolheu-se lá no Rio Grande, exilou-se em São Borja, foi eleito senador por vários estados, né? E ficou quieto lá. E aí começou no Brasil um movimento queremista, queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E ele volta, então, em 50 como candidato e ganha espetacularmente a eleição. Mas deixa estar que, antes disto, já tramava o Eurico Gaspar Dutra, que até foi apoiado por ele na eleição, né? Cometeu todos os desatinos possíveis com o Brasil, entregou as nossas reservas hauridas na guerra, com o sangue dos nossos soldados. Ele transformou tudo em boneca de plástico, e ioiô e coisas do tipo, e torrou o nosso dinheiro todo, né? Bom, além de acabar com o jogo dos cassinos que atribuíram à mulher dele, não tinha nada a ver com isso, mas, em todo caso, ficou essa versão valendo. Bom, até hoje, né? A gente não conseguiu reverter, não. Os cassinos até hoje não conseguem voltar, né? Que gera emprego, gera... Essa é uma outra história. Outra história, né? Vai. Aí é o seguinte, aí o Getúlio assume, faz esse governo que nós comentamos aqui, e aí é ameaçado de todas as maneiras para sair do governo, né? Eles tentam fazer isso, não conseguem, porque os militares apoiavam o Getúlio. O Getúlio tinha a maioria do exército. Então, eles armaram um jeito de jogar os militares contra o Getúlio. E esse jeito foi justamente o atentado ao Lacerda. Porque o atentado ao Lacerda, na verdade, não visava o Lacerda. O atentado ao Lacerda visava o major Rubem Vaz, que andava com o Lacerda, que era uma espécie de guarda pessoal do Lacerda. E, com isso, jogou os militares contra o Getúlio. Criaram logo a República do Galeão, com a presidência com a direção do brigadeiro Eduardo Gomes, né? Bom, era um grupo que, durante os últimos tempos do Estado Novo, se voltaram contra o Getúlio e foram cooptados pelos americanos, eu diria, por uma posição pró-americana. Lacerda e tal, né? E Eduardo Gomes, Almirante Pena-Boto, e outras figuras que vicejavam por ali, né? Aí chegou o ponto que o Getúlio foi obrigado a se suicidar, ia sofrer um golpe de Estado,
fez uma reunião, os militares aconselharam ele a tirar uma licença, ele disse que não ia tirar licença, recolheu seus aposentos e se suicidou. Ele parou ali um golpe que iam dar certamente na democracia brasileira. Assume o Café Filho, que era o vice-presidente. Começou uma pressão para não permitir a eleição do Juscelino. Né? Houve a eleição em 55, né? Para o Juscelino assumir. Aí tentam impedir a assunção do Juscelino. O Café Filho recolhe-se a um hospital, adoece, e assume a presidência da República o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara. Golpista, né? Aí o Lott, que era um general nacionalista, que era getulista, né? Percebe o que estava acontecendo e resolve reagir. Foi chamado ao palácio, deram um chá de banco dele lá de sei quantas horas, 3 horas, 4 horas. Ele levantou-se, foi embora para o quartel-general, entendeu? Ele era o ministro da Guerra. Mandou cercar todas as bases da Força Aérea e mandou dar um tiro na proa de um navio que saiu daqui com os fugitivos, que eram o almirante Penaporto e os golpistas todos que queriam impedir a posse do Juscelino. 11 de novembro de 1955. Outra tentativa de golpe. Aí, o Juscelino assume. Teve mais 2 tentativas. Uma, Jacareacanga, e outra, Aragarças. As 2 promovidas pela Aeronáutica. A Aeronáutica ficou muito anti-getulista e muito antitrabalhista, e o Juscelino não era trabalhista, era do PSD, mas tinha o Jango como vice e tal, né? E continuou o programa do Getúlio, com algumas modificações e tal, mas continuou o programa do Getúlio. Aí o Juscelino enfrentou essas 2 situações gravíssimas, fora o fato de que tentaram matá-lo, sabotaram o avião dele, e ele, por um milagre, se salvou, conseguiu aterrissar o avião em segurança, né, numa fazenda, num lugar lá no interior. Aí. Mas tentaram matar o Juscelino. Entendeu? Aí assume o Juscelino, faz o governo, né, que você sabe, que foi um governo desenvolvimentista, né, 50 anos em 5, construção de Brasília, investimento público maciço, né, e termina o governo do Juscelino com a campanha do Lott, pelo nosso partido, pelo PSD, e do Jânio Quadros, pelo Partido Trabalhista Nacional, com apoio da UDN, do PL, de todos os partidos de direita se cercaram o apoio ao Jânio Quadros. O Jânio Quadros assume e começa a desenvolver uma política externa absolutamente independente, contrária aos interesses dessa gente que representava os interesses americanos, em última análise. Aí ele começa, reata relações com a China, manda o Jango para a China negociar, culminando com a condecoração do Che Guevara. Carabo Perez é uma medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, grau de cavaleiro, grau máximo, que dá para o Che Guevara. Nessa ocasião, teve uma reunião em Montevidéu para expulsar Cuba da OEA. E o Jânio Quadros pediu ao Brizola, porque o Brizola tinha essa capacidade de fascinar esses caras da direita, entendeu como é? O Jânio ficou fascinado por ele, entendeu? Aí pediu para ele ir a Montevidéu representando ele pessoalmente, entendeu? Aí o Brizola foi, né? Foi, chegou lá, viu que a delegação brasileira diplomática que tinha ido estava traindo o Jânio e ia votar, como votou, contra Cuba, expulsando Cuba. Entendeu? Então, o Brizola se retirou da reunião. Fez uma carta, se retirou da reunião, depois ficou para o Jânio, porque tinha saído.
O Brizola me contou que uma vez encontrou o Jânio num voo e que o Jânio contou para ele, disse para ele, eu fui traído ali, governador, eu fui traído, que até chorou, me disse o Brizola, o Jânio chorou nessa ocasião. Mas, enfim, houve isso tudo, entendeu, no governo do Jânio. O Jânio, que era um sujeito meio fora do esquadro, resolveu renunciar. Ninguém entendeu bem a renúncia, se havia uma expectativa de que os militares pedissem para ele ficar, ou que o povo ia se revoltar e ia querer que ele ficasse. Né? O fato é que o povo não quis que ele ficasse, não se mexeu, e o Brizola iniciou, então, a campanha da legalidade, porque um grupo militar, os ministros militares, assumiram o controle do governo e disseram que o Jango não tomaria posse. Aí começa, então, a famosa campanha da legalidade. Brizola se aquartela no Palácio do Governo, bota a Brigada Militar de prontidão, toma conta das torres de televisão, cerca as torres e toma conta, requisita os microfones da Rádio Guaíba e bota o verbo na rua. E mobiliza o Brasil inteiro a favor da posse do Jango. Acaba que o comandante do Terceiro Exército acaba aderindo à posse do Jango e apoia o Brizola. Depois o Jango chega, fez aquela composição, porque o Jango tinha informações que ninguém tinha, né? E que havia uma ameaça se o Jango fosse para Brasília e assumisse o governo no bojo da legalidade, com as tropas do Terceiro Exército subindo, então, e isso provocaria uma reação armada dos Estados Unidos aqui no país. E Jango, então, pela primeira vez, preferiu abrir mão de alguns poderes para assumir a presidência naquela condição que ele assumiu num parlamentarismo votado ali de emergência. Aí o Jango assume e o resto vocês conhecem. Aí veio o golpe de 74, que usaram outro esquema, porque o Jango tinha o apoio de grande parte do Exército. Tinha muitos militares com o Jango, muitos generais foram caçados, muitos coronéis. Como é que eles conseguiram virar o Exército contra o Jango? É porque na legalidade de 61, os sargentos tiveram um papel importantíssimo, porque os sargentos conseguiram sabotar o ataque aéreo ao Palácio Piratini, uma ordem do alto comando militar para que o palácio fosse bombardeado. Os sargentos foram lá nos aviões e tiraram peças dos aviões, montaram quadro de aviões. Tinha também um batalhão de tanques lá em Porto Alegre, deram ordem para o batalhão avançar. Os sargentos tiraram os pinos das lagartas, os tanques não puderam andar. Então, surgiu o mito do sargento, que a esquerda abraçou logo essa causa. Começou a fazer o sargento máximo. Aí a CIA, que é muito mais inteligente que os todos juntos, somados, esquerda, direita, etc., a CIA pega e cria os sargentos dela, como o Cabo Anselmo, por exemplo, e começaram a provocar os oficiais, a criar uma insubordinação nas Forças Armadas, desrespeito à hierarquia militar, que é tudo que o militar não tolera. Né? E nós cometemos os nossos erros. Né? Primeiro, fazendo isso, dando essa força. Os sargentos chegaram a se rebelar em Brasília, tomaram a rádio em Brasília, tomaram para Brasília na época. Entendeu? Então, é uma coisa absurda isso. E o Jango aceitou, inclusive, a comparecer a um encontro de marinheiros no Automóvel Clube. O Darcy foi junto com ele, botou até um gorrinho de marinheiro. Entendeu? Então, isso aí fez com que isso aí foi uma coisa horrorosa, entendeu? Para a oficialidade, a alta oficialidade. Achou que aquilo era um absurdo. Então, isso deu um caldo de cultura para que aquele maluco, o general, não lembro o nome dele agora, que foi, inclusive, quem participou da elaboração daquela carta Brandt,
resolvesse marchar sobre o Rio de Janeiro, e aí o exército foi aderindo, e quando nós vimos, nós não tínhamos nada. Entendeu? O Jango promoveu o Castelo Branco, acabou entregando o comando do Estado-Maior das Forças Armadas para ele, e o Castelo Branco, que tinha sido pela primeira vez promovido a general pelo Juscelino, e o Lott disse para o Juscelino: presidente, esse homem não é de confiança, esse homem é complicado e tal, não sei o quê. Entendeu? Aí o Juscelino perguntou: mas ele é bom oficial? É bom? Não, e tal. Então vamos promover. Promoveu, e foi o cara que liderou o golpe de 64. Então é isso aí, a história, né, dos golpes contra a democracia no Brasil. E hoje o que está se vendo aí? De novo, tiveram que criar um artifício para jogar com um agravante que é a Rede Globo, né? A Rede Globo se encarregou de criar um clima para a deposição da Dilma. Que naturalmente foi um golpe. Não foi um golpe. A Globo criou, agora a Dilma está pagando preço pelo que ela fez. E o PT estraga completamente, ao invés de promover a unidade em torno daquele que as pesquisas indicavam que era o único capaz de vencer o Bolsonaro, né? E ela não, ela preferiu lançar o seu candidato, né? O Lula chegou a propor que o Ciro fosse vice dele, e aí, se ele fosse caçado, o Ciro assumiria. Uma manobra. Não se trabalha com manobra, não se desconsidera o povo dessa maneira. Agora, as pesquisas indicavam que o Ciro era o único capaz de vencer o Bolsonaro no segundo turno. Eles preferiram sabotar o Ciro de todo jeito, tiraram a Dilma de Minas, fizeram o diabo, né? Para evitar que o PSB apoiasse o Ciro, que o PCdoB apoiasse o Ciro, e com isso entregaram o país para isso que caiu. O que foi isso que caiu? Isso é uma coisa absurda. O sujeito que não tem a menor condição para ser governador, a menor mínima condição. Está aí apavorando todo mundo, inclusive os colegas dele, ex-colegas, porque ele foi expulso do exército, os colegas dele de Harvard, estão apavorados, porque o sujeito está aí o general dizendo que é o governo dele, feito por bandidinho. Entendeu? Então, o país entregue a isso, graças à tradicional irresponsabilidade e estrabismo da esquerda brasileira, que não soube se posicionar corretamente no momento correto. Então, qual é a nossa perspectiva? Unir forças e lutar primeiro pela democracia. Eu estou convencido que não há risco de golpe militar, os militares não querem mais saber disso. Os militares querem cumprir a Constituição, entendeu? Agora, também não se pode irresponsavelmente estar atacando os militares que são militares. Não é assim que funciona. Nós já tivemos grande parte do exército do Atlântico. E nós temos que ter inteligência para conquistar de novo grande parte do exército. E o exército é nacionalista. O exército brasileiro é nacionalista. Pode ter um ou outro cabeça feita lá no colégio, escola de guerra, que preparava os oficiais latino-americanos lá no México, no Texas, mas os oficiais brasileiros, os militares brasileiros são patriotas, nós temos que ter um diálogo permanente na defesa do interesse nacional. Isso aí.
Agora, Aranha, tu fala também, cara. Só eu falo, não é? Eu quero saber o que tu pensa disso. Você já deu a aula inteira, você já deu a aula da história da política do Brasil. Eu sou fascinado na história do Brizola, sou fascinado na história do trabalhismo, e a gente vai viajando, porque são momentos que eu acho que todo brasileiro ele tinha que conhecer profundamente, até para saber qual a bandeira que ele tem que defender. O Brizola ele tinha uma frase, teve uma vez que ele perdeu a eleição, ele falou o seguinte: infelizmente o brasileiro votou no Capitão do Mato. Isso foi na eleição de 89. Uma eleição extremamente... Eu estava na rua, eu tinha uma bicicleta vermelha, com bandeira vermelha, eu parei e chorei, porque a gente tinha certeza aqui no Rio que o Brizola ia sair vitorioso. E quando veio o resultado, aquela armação da Globo com... Lá, Brizola, com aquela questão relacionada aos artistas, naquela época apoiando o Lula, a gente já sabia ali que eles queriam tirar, refortalecendo na época o Lula, eles conseguiriam tirar o Brizola do segundo turno, porque no segundo turno o Brizola não perderia a eleição. E a gente, como você falou, Marcelinho, a gente perdeu uma oportunidade única de mudar o Brasil de verdade. O Brasil hoje poderia ser outro. Hoje a gente tem uma realidade muito triste, porque, como o meu amigo Fernando Lopes ele está sempre falando, que o Brasil é uma colônia, que usa mecanismos capitalistas para falar que é capitalista. Isso é muito lamentável e a gente paga muito caro por isso. Então, quando a gente ouve uma aula dessa do homem como Trajano Ribeiro, a gente percebe que há necessidade que nossos estudantes, que nossa população conheça de verdade o lado verdadeiro da história do Brasil. 64 não foi revolução, 64 foi golpe. 64 não foi revolução. Então, isso que o nosso grande amigo Trajano expôs para a gente, cada vez nos dá certeza que nós estamos no caminho certo. Mas, para isso, também a gente precisa fazer com que outras pessoas consigam sonhar como nós. Para a gente mudar essa realidade, a gente tem que conseguir fazer com que outras pessoas sonhem como nós. Então, fico muito feliz por essa aula do Trajano. E tenho uma pergunta relacionada mais à Prefeitura do Rio de Janeiro. O PDT tem uma pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro, que é a nossa pré-candidata Marta Rocha. Como você está vendo, Trajano, o desempenho, a caminhada na Marta? Eu tenho uma convicção muito forte de que a Marta é a próxima prefeita do Rio de Janeiro. Primeiro, porque ela é uma mulher com uma visão de Estado, uma visão de republicana do poder, entendeu? Que é invejável, entendeu? É uma pessoa voltada inteiramente para o serviço público. Ela é uma pessoa que é a política por excelência, no sentido casto da palavra, no sentido próprio da palavra, entendeu? E eu acho que ela tem grande chance de se eleger prefeita do Rio de Janeiro, entendeu? Com as nossas bandeiras, com o nosso programa, educação, entendeu? Defesa das pessoas menos favorecidas, proteção das pessoas menos aquioadas. Né? Eu até gostaria, Aranha, de ouvir a tua opinião sobre o que fazer com o Rio de Janeiro diante dessa situação que o Rio está vivendo, que é um verdadeiro caos. Em plena pandemia, os caras conseguem meter a mão no dinheiro público, contrata 7 hospitais, entrega um, compra respiradores que não servem para respirar,
Então, é uma situação terrível que o Rio de Janeiro vive, né? Um governador complicadíssimo e um prefeito que a gente sabe como é. O prefeito mandou abrir tudo agora. Eu quero ver como é que ele vai segurar o que vai acontecer agora. Sem planejamento. A gente conversou com o médico anteontem. O médico falou para a gente, o nome do médico é Dr. Egon, ele falou para a gente que não tem planejamento nenhum para flexibilização. Pois é. Não tem planejamento. Imagina o que vai acontecer. Há pouco tempo atrás, tinha centenas de pessoas esperando leito de UTI. Sim. Eu não sei como é que está hoje, mas pode ter certeza que no diapasão do que estão fazendo aí, essa abertura, vamos ter problemas sérios nessa área. Pode ter certeza. É um absurdo. Mas eu gostaria de ouvir o que tu acha que deve ser feito no Rio, fora essa circunstância pandêmica, né, que nós estamos vivendo. O que você imagina se deva fazer no Rio de Janeiro para resgatar o Rio de Janeiro, né, a maravilha da cidade que se perdeu? Há uma mulher bonita com uma ferida no rosto. Como é que nós vamos verdade. Trajano, e é isso. A gente tem um grande desafio para o próximo prefeito. Espero que seja a nossa pré-candidata Marta Rocha. Mas para você ter uma ideia, no ano passado, o Rio de Janeiro, a capital, já entrou com rombo de 4 bilhões de reais. E já tem uma dívida, somando tudo, mais de 20 bilhões de reais. O ano passado, por exemplo, na área de saúde, nós tínhamos várias clínicas da família sendo fechadas porque os salários estavam muito atrasados, 3, 4 meses. O que não é diferente desse ano. Esse ano, enquanto a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus, o prefeito, para atender sua base de vereadores, ele decidiu fazer algumas reformas em algumas pracinhas. Enquanto nas clínicas das famílias, nos hospitais, continuam faltando equipamentos e continuam faltando remédios. Não existe nenhum interesse. Aí ele fala, vamos voltar às aulas. Mas ele não reformou nenhuma escola. A proposta é fazer rodízio. Uma semana vai os alunos de um turno, na outra semana vai aluno de outro turno. Isso não existe. Sempre quem paga é o povo mais pobre, infelizmente. Então, para a gente mudar essa situação, primeiro que nós temos que ter coragem, porque a gente vai assumir o Rio de Janeiro com um déficit muito alto. O segundo é alguém que tenha o conhecimento suficiente e que tenha coragem para investir na área de educação e que tenha coragem também de quebrar esse monopólio. Um exemplo que eu tenho é na época do Brizola, o Marcelo era prefeito, nas comunidades nós tínhamos o projeto Mutirão. Era uma forma de fazer uma obra, de fazer um saneamento, de fazer uma encosta. E hoje o objetivo não é mais esse. Eles preferem contratar empreiteiras para fazer obra em comunidade do que contratar a mão de obra local para poder atender aquela comunidade. É um exemplo simples. Então, a educação é um grande desafio. Eu espero que, dentro do nosso partido, nós temos um programa. E esse programa é a retomada dos CIEPs. Vai construir 513 CIEPs? Não, nós não vamos construir 513 CIEPs até em função do estado financeiro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas se nós conseguirmos reformar as escolas, pelo menos a cada ano colocar 10 escolas funcionando integralmente, como funcionava na época do Brizola, já é uma retomada. Mesma coisa na área de saneamento. Hoje, 57% do esgoto do Rio de Janeiro não é tratado. Nós precisamos resolver esse problema. E o saneamento é responsabilidade da prefeitura. Nós temos que também, o Trajano, fazer uma nova revisão dos valores do IPTU.
Eu participei de várias reuniões, até atendendo, representando a deputada Marta Rocha. Até ontem eu era assessor parlamentar, eu saí para me desincompatibilizar e percebi que existe uma incoerência muito grande entre os valores cobrados em determinadas áreas. Por exemplo, eu tive em Piedade, uma senhora estava me reclamando que pagava R$5.000 de IPTU, porque a forma que foi feito o cálculo e foi votado na Câmara recentemente, eu falo isso que é bom a população saber quem votou a favor e quem votou contra o aumento do IPTU, foi uma forma feita por drone, não foi uma forma feita por engenheiro que vai na sua casa, mede cômodo a cômodo, para saber o tamanho realmente da sua casa. Então, isso trouxe uma incoerência entre preço cobrado em determinados locais. Então, é uma série de coisas que nós precisamos fazer para poder mudar o Rio de Janeiro. E o programa do PDT é um programa que ele permite isso, ele permite que nós possamos mudar fazer do Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa mais uma vez. Vai ser difícil? Vai. Mas para quem construiu 513 CIEPs e fez 6.500 brizoleta, tudo é possível. Eu acho que isso seria um bom começo para a nossa cidade, que precisa ter uma sociedade de bem-estar social. Ela precisa melhorar. Quando eu falo bem-estar social, é porque muita gente fica falando o socialismo é esse. Não. A gente precisa que todos vivam bem. A gente precisa que tenha escola boa na Zona Sul, mas também que tenha escola boa na Zona Oeste. Nós precisamos que a comunidade tenha acesso à educação. Nós precisamos que a comunidade tenha acesso à questão social também. Ela possa também ter acesso ao mercado de trabalho. Quantos milhões de desempregados nós temos hoje no Brasil? São mais de 12 milhões de desempregados. Então, para o Rio voltar a crescer, ele tem que ter um plano de desenvolvimento econômico. Isso só pode ser feito se nós tivermos alguém que realmente tenha coragem e firmeza para fazer isso. E eu acredito que a nossa pré-candidata ela preenche esses requisitos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você está exatamente isso. Né? Você representa realmente o pensamento do partido. Né? Obrigado. Representar o partido na Câmara, claro. Obrigado. É isso mesmo, entendeu? É retomar o processo de educação, né? E melhorar as condições gerais de vida do povo. Né? Eu não posso imaginar que ainda hoje você ande em determinados lugares no Rio de Janeiro com esgoto a céu aberto, entendeu? Sem a menor condição sanitária, entendeu? Menor condição sanitária. Não é possível isso. Né? Nós tentamos, no nosso governo, humanizar essas comunidades, fazer ruas lá dentro, estradas, botar transporte, como aqui no Pavãozinho, se colocou no Cantagalo um trenzinho que sobe o morro e tal. Né? Isso permitiu que pessoas que ficaram... É o plano inclinado, né? É um plano inclinado. Pessoas que há 30 anos não desciam o morro, tiveram a oportunidade de descer. Isso também fez com que a natureza das casas mudasse. Eu moro aqui nesse apartamento há quase 40 anos, ou 40 anos, e quando eu cheguei aqui, as casas eram quase todas de madeira, os barracos, né? Os famosos barracos. Com o plano inclinado, o pessoal pôde subir com material e as casas viraram todas casas de material. Hoje você olha, é uma vila de material, entendeu como é que é? Então, isso a gente foi um esforço que o nosso governo fez, né, e faz sempre que assume, e eu acho que você está na linha certa. Obrigado, Trajano. O Rio de Janeiro está precisando, entendeu como é que é? Muito obrigado. Você o veículo para isso, sem dúvida nenhuma. Se vocês na Câmara derem condições, apoiarem, né, ela vai poder fazer isso tudo, se Deus quiser, e vai conseguir melhorar a vida do nosso povo bastante. Né?
Com certeza. Pessoal, eu preciso encerrar, a gente já está aqui com 1h10, senão fica muito grande o vídeo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Trajano, pela aula, o senhor fala muito bem, explica muito bem, fez uma dissertação muito legal da história da política e falou muito bem. Cláudio Aranha, meu amigo também, queria agradecer, falou muito bem. Estou muito feliz hoje com o bate-papo. Queria deixar para vocês uma palavra final, para que vocês encerrem e a gente encerra por aqui também. Cláudio. Eu queria agradecer o Trajano por ter recebido o nosso convite. Eu fiquei muito feliz, porque não é qualquer um que consegue fazer uma live com um homem histórico como o Trajano. Nós não entramos na legalidade, Marcelinho. Se um dia a gente falar só sobre legalidade, o Trajano vai dar uma aula para a gente de legalidade. Ainda faltou muitas coisas, ele só deu uma passadinha. Esse homem... Não dá para falar de tudo. Né? Não dá para falar de tudo, das experiências dele com Brizola, das experiências dele com Jango. Então, foi uma conversa boa, da melhor qualidade. Espero ter outras oportunidades. Queria mandar um abraço para o meu amigo Augusto Ribeiro e um grande abraço para você, Marcelo, que você é o cara que está todas as noites aí com a gente, fazendo essa conversa boa cada vez melhor. Trajano. Eu não conhecia a conversa boa, gostei da conversa. Vamos ver se eu vou conseguir acompanhar as próximas conversas que vocês fizerem aí agora, entendeu? Tem dia certo e hora certa, Marcelo. A gente faz terça, quinta, sexta, a gente não tem hora certa, a gente tem a hora certa, que é às 20 horas, mas a gente tem um canal no Facebook que a gente divulga e no YouTube também, às 8 horas. No YouTube e no Facebook. Isso, que é conversa boa. A gente conversa com várias pessoas. Na terça-feira que vem, terça não, na quarta-feira a gente vai conversar com o Márcio Santa Rosa, que é um consultor ambiental. Ele vai falar só da gestão, que vai ser importante para o nosso governo, da Baía de Guanabara. E na sexta-feira a gente vai falar sobre educação, mas uma questão bastante interessante relacionada ao que é de educação à distância, o que é educação remota e o que é educação presencial. A gente vai falar de como está sendo a relação do professor, da escola municipal, da escola estadual e das escolas particulares com os seus alunos. E também vamos falar sobre a diferença entre essas duas ações de escola remota e educação à distância com a educação presencial. Isso vai ser bastante interessante, vai ser na sexta-feira. Vai ser com o professor Fernando Mota, que é diretor da FAETEC, vai ser com o Ricardo Marciano, que é professor da FAETEC e doutor em educação à distância, e com a gente, comigo e com o Marcelo, eu sou ex-vice-presidente da FAETEC, também conheço um pouquinho do assunto. Eu vi que o homem tinha currículo, não é? Ninguém fala assim de Eu pequenininho. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Nós esquecemos de abordar um tema que eu gostaria que você desse uma certa atenção também, que é, para a economia do Rio de Janeiro, fundamental, que é a questão do turismo no Rio. Sim, turismo. Turismo e cultura, né? No nosso governo, nós, felizmente, primeiro, criamos o Sambódromo, construímos o Sambódromo, né? Ideia do Darcy Ribeiro, realização do Leonel Brizola, a gente participou, nós éramos na comissão de construção e tal, e que permitiu, primeiro, acabar com a farra que era aquela construção de arquibancadas, constrói, desmancha, né? E que criou uma escola para milhares de alunos. O Brizola colocou como condição, só construiu se pudesse ser escola durante o ano inteiro, entendeu? Então, nós fizemos isso. Criamos e realizamos 3 edições do Festival Internacional de Cinema, que era um dos 5 festivais oficiais do mundo. Era Carlo Vivari, era Cannes, era Veneza, era Berlim e Rio de Janeiro. Entendeu? Vieram os principais atores do mundo que estiveram aqui e principais diretores do mundo também estiveram aqui. Entendeu?
E criamos uma coisa que se tornou um evento principal do Rio de Janeiro, que é o Réveillon. Quem fez o primeiro Réveillon, como ele é hoje, só que não tinha palco para lá e palco para cá. Fomos nós que fizemos. A ideia não foi minha, a ideia foi do jornalista da Globo, que me procurou e me sugeriu que fizéssemos, que sonorizássemos a praia toda e fizéssemos um espetáculo de fogos, né? Cada hotel queimava seus fogos e tal. Começou assim, né? E fazer, então, culminava com o carnaval. Depois da meia-noite, parava, eu fazia o roteiro musical, eu ia para dentro de uma rádio e fazia o roteiro, né? E depois da meia-noite entrava o carnaval rachando, né? E o povo sambando e cantando na avenida, tranquilo. Hoje não, virou palco, tem palco de rock, palco não sei de quê, palco não sei de quê. É diferente, mas é bonito igual, é a mesma coisa, e são milhões de pessoas. Já a primeira edição teve isso, né? Um dia eu conto essa história, que também é uma história... Mas vamos falar de turismo. O principal evento, depois do Carnaval, é o principal evento do Rio de Janeiro. Sim. E o que nós precisamos é isso, são os eventos. Temos ainda o festival, que depois virou uma iniciativa privada das duas irmãs que faziam o Festival do Rio. Nós tínhamos dois festivais, tinha o Festival Internacional, o Fest Rio, e tinha o Festival do Rio, que era só de novos cineastas, né, brasileiros e tal, que a Vilma e a irmã dela promoviam, né? Foi iniciativa, eu poderia dizer que uma vereadora que criou, não criou orçamento, a Rio Tour tinha que bancar o festival delas também, entendeu? E realizamos 3 edições do Festival Internacional, que foi uma maravilha. Então, o Rio precisa disso. Ainda fizemos um Festival Internacional de Dança, porque a Dalal Lashkar resolveu fazer um festival internacional de balé aqui, trouxe um grupo do mundo inteiro, e os hotéis tinham uma dívida com a prefeitura. E eu, então, negociei com os hotéis para hospedar os grupos nos hotéis em troca de abater a dívida dos hotéis com a prefeitura. E com isso se fez mais um evento, entendeu? Fizemos também a primeira feira agropecuária do Rio de Janeiro. Imagina, a feira pecuária do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, e o Rio precisa disso, Cláudio. O Rio precisa de eventos e promoção. Até para recuperar a economia. O Brizola me chamou em Nova York e disse, olha, eu estou aqui há um mês, a esposa dele estava doente lá, eu disse, eu estou aqui há um mês, eu vejo propaganda de todos os países na televisão, menos do Brasil e menos do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, você vai abrir o escritório da Tudo Rio aqui no Rio de Janeiro e vai promover o Rio de Janeiro aqui em Nova York. E assim foi feito. Abrimos um escritório. Me incomodei o resto da vida com esse escritório, porque o Tribunal de Contas implicou com o escritório, os inimigos, uma coisa de louco. Mas o escritório prestou um serviço fantástico ao Rio de Janeiro, que promoveu o Rio. Era um mídia dessa grossura, assim, as notícias sobre o Rio, que eram... Quem dirigia o escritório era um ex-diretor da Varig. Então, eu peço que tu incorpores da tua campanha, no teu programa, essa questão do turismo, que eu reputo da maior importância. Com certeza, até pelo desenvolvimento econômico. Pois é. Hoje tem 20 mil desempregados da área de hotelaria aqui no Rio por causa da crise. Então, é hotel, é restaurante, é clube, né, promoção de eventos e tal. Tudo isso está ligado e é responsável por grande parte da economia do Rio de Janeiro. Trajano, vamos depois combinar uma live só sobre turismo? Vamos fazer. Vamos combinar uma live só sobre turismo. Eu achei muito interessante. O Rio de Janeiro está precisando. Vamos fazer. Tá bom? Maravilha, pessoal. Preciso encerrar aqui. A Marta vai fazer uma live com o presidente da Associação
do Sindicato de Hotéis do Rio de Janeiro. Ela vai fazer uma live com ele. Muito bom. Muito obrigado, Trajano. Marcelo, parabéns pelo programa. Eu agradeço imensamente, não mereço essa distinção dessa maneira. Entendeu? O Brizola dizia, olha, o diabo, ele não é sábio porque é diabo, ele é sábio porque é velho. Então, eu me considero velho. Portanto, o pouquinho de coisa que eu sei, eu devo ao meu tempo de vida nessa terra. Entendeu? É verdade. Parabéns, valeu, obrigado aí Parabéns, Trajano. Valeu, Cláudio, valeu, Trajano. Um forte abraço. Forte abraço a todos. Obrigado.